Fala, ferramenta! Aproveitando uma dúvida aqui que nós recebemos de um dos nossos seguidores no Instagram, ele perguntou o seguinte: como é que eu faço para marcar uma dupla calha sem ter que estar fazendo vários recortes? Ele conta que ele vai ajustando ali aos poucos no olho, tá? Se tem uma forma de marcar isso aí de uma vez só. Para quem não conhece a dupla calha, é uma peça como essa, muito utilizado aí, principalmente para atendimento de inspeção. Quando há uma redução de espessura e tubulação, você faz uma espécie de reforço. É utilizado também quando você vai fazer aí trepanação, você faz um ajuste dessa peça aqui com uma derivação de flange em cima e você solda isso aqui no tubo, essa peça, essa dupla calha, com o apoio de um mata-junta, tá? Para ter um afastamento ali do tubo. Mas nós não vamos nos prender sobre essa questão de mata-junta agora, nós vamos aprender a traçar uma dupla calha. O primeiro passo é marcar uma linha reta, tá? Uma linha reta em uma das geratrizes do tubo. E para a gente marcar essa linha reta, nós vamos utilizar o nível. Então você vai posicionar o nível com a bolha aqui, ó, nivelada, né? E aí você vai marcar para o centro do tubo aqui metade do diâmetro. Você tem a medida de diâmetro do tubo, diâmetro externo, você vai pegar essa medida aqui de metade e vai marcar um ponto na frente e atrás, nessa posição aqui e nessa posição. E aí você vai traçar a sua primeira linha reta. Com isso você já tem um ponto de partida, a linha de referência para você marcar o comprimento dessas duas partes da dupla calha, né? Duas calhas, dupla calha. Então você vai ter esse ponto de partida e nós vamos marcar um determinado comprimento para aqui. Mas percebam que essa dupla calha ela será rebatida. Você vai marcar nesse tubo de mesmo diâmetro e você vai rebater ela e vai abrir. Só que o diâmetro interno é diferente do externo. Se você marcar metade do diâmetro externo aqui, quando você rebater que o diâmetro interno, que possui um perímetro menor, chegar para o perímetro externo, essa dupla calha ela não vai fechar zerada, ela vai ficar uma abertura ali imensa, tá? E qual é a regra, qual é a formulazinha que nós utilizamos para fazer isso aqui? A regra é o seguinte: nós vamos marcar nas geratrizes, tá? Então geratriz inferior e superior, nós vamos separar o tubo aqui, dividir o tubo na metade. Então nós vamos marcar esses dois pontos dessa forma, sempre um ponto atrás e um ponto na frente. Lembrando que essa dupla calha ela será marcada em dois pedaços de tubos distintos. Por quê? Porque o comprimento de uma das calhas ela será maior do que a metade do perímetro do diâmetro do tubo, né? O perímetro ali da dupla calha ela vai ultrapassar a metade do perímetro do tubo. Então você vai ter que marcar dois pedaços distintos para marcar cada pedaço da dupla calha aí, cada calha, né? Então você já marcou o ponto de referência e aí eu vou marcar um comprimento para baixo. Que comprimento é esse? Você vai pegar, marcando o ponto aqui de baixo, então marquei a de geratriz superior e inferior, então vou ter a metade do perímetro total do tubo aqui, e eu vou adicionar mais 3 vezes a espessura do tubo e mais uma constante de 3 milímetros. E aí nós vamos ter o comprimento total dessa calha, né, para juntar com a outra ter uma dupla calha. Vamos ver isso aqui com um exemplo prático. Então nós temos aqui um exemplo: marcar uma dupla calha em um tubo de 12 polegadas, schedule 40. Como é que fica esse procedimento? Então nós vamos marcar lá aquele ponto, ok, e nós vamos calcular agora o perímetro dessa dupla calha, tá? De cada uma dessas calhas. Primeiro você vai pegar o diâmetro externo. O diâmetro externo eu busquei aqui no nosso manual de caldeiraria, na tabela de dados técnicos de tubo, tá? Então o diâmetro externo mais a espessura da parede do tubo. Você encontra esses dados aí no nosso manual de caldeiraria. Entre essas tabelas aí, dados técnicos para tubo, tem mais de 30 tabelas lá usuais de montagem, tabela de chave, de raquetes, de junta. Essas tabelas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia de caldeireiro e encanador. Então com esses dados aqui, eu posso começar o meu cálculo. Então eu tenho o diâmetro de 324 e a espessura de 10,3. E eu vou calcular o meu perímetro total, o meu perímetro externo, fazendo 324 vezes 3,1416. Nós vamos chegar no resultado aqui de 1017,88 milímetros. Isso aqui é o perímetro total, o perímetro do tubo fechado, tubo de 12 fechado ali, o diâmetro total dele. Como nós vamos trabalhar com meia calha ali, nós vamos trabalhar com uma calha só, são duplas calhas, vamos marcar uma de cada vez. Então nós vamos dividir isso aqui na metade, são duas bandas, tá? Então nós vamos dividir isso aqui na metade, nós vamos pegar 1017,88 e dividir por 2. Nós vamos chegar ao valor de 508,94. Então esse aqui seria o perímetro da metade do diâmetro. Então se você pegar ali de uma geratriz a outra, você vai ter essa medida. Então com essa medida em mãos, nós vamos fazer a nossa formulinha agora, que é o seguinte: 508,94 mais 3 vezes
a espessura do tubo, no nosso caso aqui 10,3, mais a nossa constante de 3 milímetros. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar ao valor de 542,84, aproximando aí para 543. Lembrando que a aproximação na matemática a gente sempre faz no final, por isso que eu nunca aproximo aqui, ó. Eu deixo aproximar no final. Nesse caso aqui não faria tanta diferença, mas quando você tem um cálculo muito extenso, as aproximações que você vai fazendo acaba te induzindo a um erro imenso aí, né? Lembrando que esse valor aqui você vai marcar duas peças com esse comprimento de perímetro, tá? Uma peça como essa, você vai marcar desse ponto até esse ponto aqui o perímetro de 543 milímetros. Essa medida aqui que você vai marcar, ela já está prevendo uma abertura, então quando você terminar de limpar, esmerilhar, ela já vai estar ali com abertura de 3 milímetros aproximadamente ali, vai precisar fazer só um ajuste fino no máximo, tá? Então você vai ter a sua dupla calha, você vai rebater isso aqui em cima do tubo, você vai ter essa marcação, você vai colocar lá em cima do tubo, vai rebater para ele se alojar ali na parte de cima, para ele redefinir o diâmetro interno ali para chegar para o diâmetro externo, né? E aí você vai fechar e já vai ficar com sua abertura ali de 3 milímetros para penetração de solda.